Olá, boa noite. Cartão de Visita News, só estou aguardando a doutora Érica para a gente começar a conversar. Ok? Vamos aguardar. Olá, vamos lá. Vamos, doutora Érica, aqui. A doutora Érica precisa pedir para entrar aqui. Ó. Aí, doutora, boa noite. Olá, boa Deixa noite. eu, Bem? deixa eu ver se eu estou bem aqui. Peraí. A senhora está me ouvindo bem? Não? Tá boa a transmissão? Tá ótima, ótima transmissão. É. Eu espero que a minha internet hoje não me decepcione, viu, Zacarias? Porque É, aqui no condomínio onde eu moro, ela é muito instável. mas isso acontece. Eu tô no 4G, mas eu tô vendo que o meu sinal tá fraco aqui. Mas pode ser que a gente tenha alguma diversidade, mas isso é normal da comunicação. A senhora que é de comunicação sabe que as falhas acontecem. Sim, Ó, muito. de- eu quero agradecer a oportunidade, pela sua elegância de ter aceitado a gente conversar um pouco aqui no Cartão de Visita News, que logo mais estará no portal Cartão de Visita, que a senhora já está lá, inclusive, e também no YouTube. Então, eu queria que a senhora se apresentasse. Eu sou o Zacarias, sou jornalista responsável pelo portal Cartão de Visita News, e eu queria que a doutora Érica Silveira de Moraes Brandão se apresentasse. O que eu posso falar é que ela é juíza titular hoje de Socorro. Doutora, fala do seu currículo, porque eu estou vendo que a senhora tem uma longa estrada, a senhora trabalhou em vários lugares. Depois a gente continua com o assunto. Então, você já disse, meu nome é Érica Silveira de Moraes Brandão, eu sou juíza do estado de São Paulo. Eu já fui substituta em realmente várias cidades do litoral norte, Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela, Ubatuba. Depois eu fui juíza titular da comarca de Santa Adélia, que é lá perto de São José do Rio Preto, Catanduva. E depois vim para Socorro, porque Socorro está mais próximo de Minas, né? E como eu sou mineira, eu queria ficar mais aqui pertinho da divisa de Minas. Então, já estou há 22 anos em Socorro. Só saio de Eu, lá para tentar. é mesmo? Deixa eu falar assim, mas doutora Érica, a gente sabe que eu tenho até eu até numa palestra em Brasília eu falei sobre isso, né? A pessoa que não, a senhora lembra da turma da faculdade, a turma do fundão da faculdade, que não estuda, que só fazia bagunça, que não Eu nunca fui, estudava? eu nunca fui dessas, Zacarias. Não, mas Sempre pera. tudo para frente. CDF. Não, Isso, então. isso. As minhas Então, colegas. aí esse pessoal do fundão que a gente observava, eu até perguntei nessa página se eles sabiam qual era a diferença, né? Porque os caras não estudavam, saíam da aula, entravam e tal, se relacionavam com todo mundo, mas no final das contas, passavam de ano e alguns que eu tive até a presença a oportunidade de conhecer, acabou virando grandes profissionais. Então eu dizia eu comecei a entender que a diferença deles dos outros alunos, que eles tinham comunicação. E isso é uma coisa que eu enxergo na senhora. A senhora está envolvida em tudo quanto é área do judiciário, na área de comunicação. Eu queria que a senhora se explicasse, inclusive falasse um pouco também da FONAJUC, o que é a FONAJUC, inclusive essa questão da senhora ser também conselheira da MB. Vamos por partes aí. É assim, eu tenho três cargos, vamos dizer assim, ou três posições em três associações, duas associações e o FONAJUC. O FONAJUC, ele é o Fórum Nacional de Juízes Criminais. Ele não é uma associação, ele é um fórum científico. Ele foi criado por um colega lá do Acre, o Clóvis, junto com a Rogéria, que é a nossa presidente do FONAJUC.
porque eles sentiram que não tinha um grupo de juízes criminais nacional, do Brasil todo, e que a gente pudesse dividir as nossas agruras, os nossos problemas, as nossas dúvidas, e foi criado esse grupo de WhatsApp. E na criação desse grupo, acabou que assim, nós vimos que nós éramos muitos, e que muitos pensavam como a gente. E nós começamos assim com um grupo. No primeiro evento que a gente fez em Florianópolis, tinha tanta gente querendo entrar no grupo, o grupo já estava lotado, porque no WhatsApp são 256 participantes. Nós tivemos que criar o segundo grupo. E ele lotou assim muito rapidamente. E já temos o terceiro grupo. Então, assim, o Fonajuc foi um sucesso. E ele é um sucesso até hoje. Por quê? Porque ele engloba juízes criminais preocupados com o garantismo penal integral. O que significa isso? Nós não estamos olhando apenas o lado do criminoso, nós olhamos também o lado da vítima, o lado das pessoas que também involuntariamente acabaram fazendo parte de um crime, né? A vítima, ela é uma parte de um crime que ela não quis estar ali, não quis participar. Então, assim, e nós nos unimos muito com esse ideal, nós lutamos por esse ideal, e nós estamos sempre ativos no WhatsApp, nos grupos, nos encontros, nos eventos, nós já fizemos 4. Nós fazemos enunciados que são utilizados pelos colegas nas suas decisões. Então, foi um grupo muito produtivo. Nós temos pessoas do grupo que escrevem livros, nós temos livros do Fonajuc, nós temos nomes assim maravilhosos, como o Edson Brandão, a Ivana Davi, Larissa. Nós temos pessoas, o Anderson, que são pessoas que fazem muita diferença. Desculpa não citar mais gente, mas tem tantos, Zacarias, sabe? O pessoal da diretoria é maravilhoso. Karen, Safira, Edu, nós temos a Cíntia, a Vanesca. Então, assim, é um grupo que realmente deu liga. A gente se uniu e a gente batalha muito por tudo isso, sabe? Então, eu estou com esse cargo de vice-diretora de comunicação do Fonajuc, porque eu conheço muita gente, eu tenho muito contato, e acabou que eu fiquei meio responsável por tomar conta dos grupos. Então, eu vejo quem entra, quem sai, eu coloco, quem saiu, eu mando mensagem, eu quero saber por que saiu, o que está acontecendo. Então, a gente tem cada um tem a sua atuação, a sua área, e deu muito certo. Vamos ver, em relação ao Fonajuc, eu acho que eu já falei Espera aí, deixa eu só fazer deixa eu dar um adendo aqui. A senhora está falando do juiz criminal, tem um apresentador de televisão, que é o Rico. Ele é gourmet. Ele falou assim: se eu matar um frango, eu vou preso. Ele está falando. Eu tenho também o Ashi. Ele está falando aqui. O Ashi é um policial de Nova York. Está mandando um abraço para gente aqui. Ele falou que está assistindo dentro da casa dele em Nova York. Olha Rita Fafonso, tem um monte de gente que está entrando aqui. De infância. É uma amiga. Então. É só essa gente é só esse pessoal que assiste a gente, meu Deus do céu. Eu estou falando, não tem jeito. Temos é que tem paciência. Porque olha a Rogéria Paminondas aí também, ó, assistindo a gente. Assistente do Fonajuc. Doutora, é verdade, ela inclusive eu a curti, acho que 1 minuto antes de entrar no ar, que ela já estava informando todo mundo que a senhora ia entrar numa live. Deixa eu fazer uma pergunta sobre a questão de audiência, de falar sobre a questão do juiz criminal, essas discussões que vocês têm no fórum, e que é uma indignação que as pessoas talvez não entendam. Não sei se eu vou falar uma bobagem aqui, mas é uma indignação. A doutora Ivana Davi, que é uma das maiores profissionais do crime que eu conheço, do crime organizado, inclusive, hoje desembargadora. Mas eu queria saber a sua opinião, o que a senhora pode comentar, de repente, sobre audiência de custódia. Olha, nós do Fonajuc somos contra a audiência de custódia. Isso é um ponto muito pacífico entre nós, juízes criminais do Fonajuc, tá, Zacarias? Claro. Por todos os juízes criminais. Eu falo pelo nosso grupo,
que é o Fonajuc, e nós realmente somos contra, porque não há necessidade da audiência de custódia no nosso pensamento, porque sempre houve o flagrante, ele era apresentado para os juízes, o Ministério Público analisava se o flagrante estava formalmente em ordem ou não, se tinha algum problema ali para se detectasse alguma coisa, e viria para a gente. Então, já tinha essa análise do Ministério Público e do juiz sobre aquilo que estava acontecendo com a pessoa que tinha sido presa em flagrante. Então, a custódia, o que acontece? A custódia, ela faz assim, o réu, ele é preso, ele tem que ser apresentado diretamente para o juiz numa audiência. Então, o que aconteceu? Nós precisamos deixar uma pauta livre. Aqui no estado de São Paulo é assim. Por exemplo, eu faço audiência de custódia. Então, prendeu uma pessoa hoje, a delegacia tem até às 11 horas do dia seguinte para distribuir esse flagrante. Se cair comigo, eu tenho a pauta reservada até às 2 horas da tarde para fazer essa audiência. O réu é levado até mim, junto com um advogado que ele tivesse, não um defensor público, o Ministério Público, o promotor. Ele chega lá, eu não vou entrar no mérito do porquê ele está preso, qual crime ele cometeu, se ele é culpado, se ele é inocente. Não entro, nenhum juiz pode entrar nisso. A única pergunta, Zacarias, você sabe quem te prendeu? Foi a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal? Você foi maltratado? Não te trataram bem? Você foi espancado, torturado? Quer dizer, na realidade, você inverte uma situação em que o policial militar é colocado como se ele... Para mim é um constrangimento fora do comum. Exatamente. Constrangimento. Parte do ele vai falar o que ele quer. E aí o que acontece? A maioria, principalmente aqueles que já estão no mundo do crime, aqueles que já são os nossos conhecidos... Carimbados. Carimbados, eles chegam lá e falam o quê? A mesma coisa. Bateram, fui espancado, e começa a contar umas coisas ali sobre a prisão para ver se a gente vai soltar. Só que, na realidade, para você soltar uma pessoa numa custódia, é uma coisa muito difícil, porque você não tem elementos ainda, você não tem nada, né? Então, se a pessoa está ali e fala, eu apanhei, aí eu olho assim, conheço às vezes os policiais militares que estão na escolta. Eu sempre falo, olha, se ele está falando isso, levem para fazer um exame de corpo de delito. Se não der nada, vocês entrem com denunciação caluniosa contra o réu. Porque é o que dá para fazer, né? Fica a palavra dele contra a dos policiais. Os policiais ficam numa situação muito delicada. E tem colega que, às vezes, vai muito na do que o réu fala, né? E é complicado. Tem a Rogéria, a doutora Rogéria, ela está dizendo que a doutora Ivana Davi, ela é raiz. Aí é o nosso nome, é o nosso sobrenome no Fonajuc. Porque a gente sempre brinca que juiz raiz é juiz Fonajuc. Então, todos que têm esse pensamento, somos raiz, porque a gente está muito fincado e nós somos muito firmes nessa posição nossa em relação ao garantismo penal integral, sabe? A gente fala muito assim, nós não damos muita colher de chá para criminoso. Eles não vão ter muita facilidade com a gente. Doutora, como que a senhora conduz no dia a dia? A senhora tem tempo? Porque essa questão da comunicação, esses fóruns, o fórum que é realizado... Agora com a pandemia, eu acho que tá dando para reorganizar, pensar novos formatos, talvez. Houve até algumas mudanças no tribunal. Parece que o rendimento foi muito maior na pandemia do que no dia a dia de trabalho normal, devido a trânsito, a um monte de coisas. Como é que fica essa questão da senhora ser membro também da PAMAG de São Paulo, da Associação do Juiz de São Paulo? Conta para nós um pouquinho disso.
Completando aí, eu também sou conselheira da Pamages, pela É. segunda gestão. Eu fui eleita na gestão do Fernando Bartoletti e fui reeleita na gestão da Vanessa Mateus. Tenho esse cargo lá e também sou membro da diretoria de comunicação da MB, que é na gestão da Renata Gil. E antes, na gestão do Jaime, eu já fazia parte da secretaria da diretoria institucional, como membro, já que é uma diretoria que fazia parte da Renata. Ela era a presidente, vice-presidente institucional. Então, eu já estava com ela desde a gestão do Jaime, né? E, na realidade, Zacarias, assim, a vida da gente é muito corrida. Realmente, o dia, 24 horas, passam voando. Eu sou mãe, tenho 2 filhas. Minhas filhas lindas, maravilhosas, estão aí me assistindo. A Maria Luísa, que tem 23 anos, a Isadora, que tem 20. Então, assim, 21, fez 21, senão ela vai ficar brava. Quem é a mãe delas, doutora? Porque aí que eu tô vendo uma menina. Quem é a mãe? E as 2 estão fazendo direito. Quer dizer, a Maria Luísa já formou. Ai, isso aí, não, isso aí dá medo, isso. Aí, viu? Fala pra elas que elas não precisam estudar direito, elas não vão presas se elas andarem direitinho. Avisa elas. Tem muita gente que vai estudar direito e diz que é para não ir preso. Verdade, eu acho que de tanto que eu gosto da magistratura, que eu sou assim realmente apaixonada. Meu marido sempre fala que se ele ganhar na loteria, mesmo que ele me ofereça, não vai precisar trabalhar mais, nós vamos viajar o mundo inteiro. Ele fala, você não vai parar de trabalhar. Eu tenho certeza, porque é uma verdade. Eu gosto demais, eu me identifiquei com a magistratura, assim, que eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Então, o meu tempo é muito dividido. Eu consigo fazer tudo num dia, desde que eu tenha um horário mais rigoroso. Eu levanto muito cedo, eu acordo 6 horas da manhã, às vezes até um pouco. Aconteceu, Zacarias? Realmente o tribunal, os tribunais, o CNJ, o STF, decidiram que era para que a gente trabalhasse em casa, não tinha como ir para os fóruns, né? Então, aqui em São Paulo foi assim, foi uma corrida para que todos os juízes tivessem o SAG, que é o nosso sistema, o acesso para trabalhar em casa, com internet, a gente tentando, internet boa, porque não é fácil. E foi bem, foi muito bem. Realmente a gente chegou à conclusão que o juiz consegue trabalhar bem, ser produtivo, trabalhando em casa. Isso não tem a dúvida. Isso, pelos dados de São Paulo, que está lá no site do TJ, a própria Pamage divulga, a gente vê a produção. Então, isso daí é uma coisa que veio para ficar. Só que, ao mesmo tempo, a gente também, na minha opinião, a gente tem que equilibrar a presença do juiz na comarca, principalmente em comarcas pequenas. Eu acho que a gente tem que, assim, não pode desaparecer, só ficar fazendo audiência virtual o resto da vida. Nós temos que ter presença ali. Eu acho que as pessoas precisam saber da existência do juiz. Eu faço muita audiência atualmente, eu já estou indo para o fórum. São Paulo fez um revezamento. Então, eu e meu colega lá, eu vou 2 dias na semana, ele vai 2 dias. E então, assim, eu faço uma audiência que chama audiência mista, com permissão do TJ, previsão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, o promotor que trabalha comigo, ele é grupo de risco, ele não vai para o fórum, ele fica na casa dele. Eu estou no fórum, meu escrevente de sala está no fórum. A testemunha, eu dou a opção, testemunha, réu, quer vir, que esteja solto, né? Porque o preso não tem opção. Então, o réu solto, a testemunha, querem vir para o fórum, eu estarei aqui. Vai ser ouvido na minha presença. Se não quer, recebe um link, recebe alguma do Teams que a gente usa em São Paulo. Eu acho que é um link de chamada. E a pessoa fica onde quiser. O guarda municipal é ouvido lá na sede dele, policial militar no batalhão. Então a gente tem feito, está sendo bem bacana, sabe?
E eu acho que a gente vai ter que mesclar isso. Eu acho que audiência virtual, trabalho em home office, isso daí eu acho que não tem como tirar mais. Doutor, acho que tem um ladrão entrando na sua casa, o cachorro está latindo. Pois é, você vê? E eu pedi para fechado, longe. Não se Ninguém preocupa. foi. Deixa eu te fazer outra pergunta. Porque, As- olha, vim para o É. escritório, fechei a porta, minha mãe está aqui em casa. Eu falei, mãe, fica lá com eles assistindo, porque ela queria ficar aqui junto, sabe? Ela queria assistir. Ah, não tem Não, problema. É. então, é assim, mas eu acho que já tomaram alguma providência. É. Eu ia perguntar o seguinte: normalmente um juiz de comarca, principalmente quando a cidade é pequena, ele não fica só no crime. A senhora está específica no crime ou ou também está no eleitoral, está no trabalhista ou não? Trabalhista não, Zacarias, que trabalhista é Ah, é outra. federal. Desculpa. É verdade. É juiz federal. Isso, mas assim, eu Tá. te falo, ainda sou clínica geral, né? Porque eu tenho crime, eu tenho civil, eu tenho infância e juventude, está comigo. Agora, esse ano eu estou com eleitoral, eu vou atuar nessas eleições municipais. Então, assim, eu tenho de tudo. Então, eu posso. Ó, a Cilei Biondi, desculpa te interromper, doutora, você está no raciocínio do direito. A Cilei Biondi está falando que ela falou que é sua grande amiga e está dizendo que o Simba e a Kiara tá latindo. Eu tô falando, tá todo mundo participando, até os cachorros participam da nossa live. A Cirlei é uma desembargadora do Rio de Janeiro que eu amo de paixão. É uma amiga, assim, há muitos Doutora anos. Cilei, vamos fazer uma live. Eu quero falar com isso, muita gente aí do Tribunal do Rio. Vamos ver, se ela for. Vamos ver se a gente fala sobre o tribunal, sobre a área dela, ainda mais por ser mulher, numa área tão relevante do direito, entendeu? Vamos falar, a senhora vai articular isso. É uma das grandes magistradas, das que eu mais admiro. Excelência Cilei Biondi. É Biondi ou Biondi? Biondi. 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 Então, é um privilégio a senhora estar assistindo a gente hoje. Ela falou assim, ó, vamos fazer uma live sim. Tá mandando pra gente aí, ó. Então, doutora, então a senhora tá... Isso é bom se envolver em todas as áreas, porque a senhora acredita que as convicções ficam mais apuradas, né? Nas decisões. Na realidade, Zacarias, o que eu falo é o seguinte, eu sei de tudo um pouco, né? Então, eu não sou especialista no civil, no direito empresarial, no direito de família, como os colegas que estão em áreas especializadas. Mas, assim, eu acabo, vamos dizer, eu posso dar palpite em tudo, né? Eu posso falar qualquer coisa de todas essas áreas. Então, é bacana, né? Eu me sinto, assim, à vontade para falar do direito de família, para falar do direito penal, da infância e juventude que eu atuo. Então, é uma coisa assim que enriquece. A gente realmente tem uma gama muito grande de atuações, né? O preso, quando ele entra, que ele está sendo conduzido por algum policial, ele entra, quando ele olha para o juiz, ele fala, pelo amor de Deus, essa mulher é vaidosa, ela vai me meter na cadeia. Não vai ter jeito. Outro dia foram despachar comigo lá e meu funcionário, que parece que é advogado, queria saber assim, meio tipo assim, ai, mas assim, ela é durona? Sabe? É tipo assim, como assim ela é durona? Né? Então eles muitas vezes querem saber. E eu já aconteceu, Zacarias, eu dou plantão em Amparo. E já aconteceu algumas vezes de eu ir de final de semana e ter algum advogado de socorro lá, né? Então, quando eu entro lá, às vezes eles olham assim um para a cara do outro. Ah, pode desistir, não vai soltar. E eu já cheguei a fazer uma audiência com um réu que estava no plantão e eu estava e era um réu de socorro. E aí, a hora que ele entrou, ele olhou para minha cara e ele, ah, é a senhora que está aqui? Tipo assim, né? Agora, doutora, vamos falar um pouquinho, para a gente até ter tempo de falar, que eu acho que seria pertinente. Eu não entro, não é nem meu perfil, pelo editorial da minha vida profissional como jornalista, de entrar na questão política. A minha área sempre foi institucional. Depois eu vou contar com mais
já fiz esses comentários. Não sei se o Brasil sabe, mas eu digo até na área do juri, a área institucional no Brasil foi criada por minha causa. Eu tenho uma história para contar, depois com o tempo eu vou contar por que foi criado o Ministério de Relações Institucionais e tal. Isso foi uma coisa que começou há 21 anos na televisão, na questão de representação e do relacionamento, que era uma questão que a televisão também, porque tudo na televisão ficava meio à deriva, não, porque falar isso, o produtor deixava de lado, e a gente sempre... Eu tinha muita gente que já faleceu, inclusive políticos das antigas, e eu atendia muito na TV, acompanhava, então até foi comentado por várias pessoas no caso. Mas eu queria fazer uma pergunta o seguinte, eu vou ler um discurso que a senhora, que a Fonaju curtiu, e sobre o novo presidente do STF. Ele diz o seguinte: mesmo em face dos graves conflitos que se descortinam, sou otimista, afinal, sou magistrado de carreira. Bom, a senhora quer falar um pouquinho sobre isso? Na verdade, eu que estou perguntando, não quero pôr a senhora numa saia justa, mas o que a senhora acha de a gente ter tanta gente no Supremo por indicação política? Não quero dizer que não tenham habilidades para decidir a vida das pessoas, as situações, que não tenham habilidades legais, que não conheçam o direito, que não conheçam principalmente a Constituição. Mas essa questão de... eu estou dizendo por mim, que é o que eu acho, a liberdade de expressão me diz isso como jornalista. Então, assim, essa questão do amigo dos amigos, não estou dizendo que é o caso lá, mas assim, essa questão por indicação. Como é que fica o conflito que hoje nós temos lá só um, que é o presidente atual hoje, que é um juiz de carreira. O resto, tudo indicado pelo Quinto Constitucional, que eram advogados e tal. Temos um que foi promotor, depois saiu, virou político, depois voltou. O que a Fonajuc enxerga, o que a AMB enxerga, o que a senhora pode falar sobre essa questão, que é o nosso tema? Olha, Zacarias, foi bom você falar. Eu fiz, assim, algumas anotações aqui. Se você me permite, né? Eu posso fazer só um... Claro. Tendo aqui um pequeno, assim, históricozinho que eu gosto de colocar, assim, sobre o que é o Supremo Tribunal Federal, né? O Supremo Tribunal Federal, ele só começou a ter esse nome em 1934. Antes ele chamava Supremo Tribunal de Justiça, e ele veio depois da Casa das Suplicações do Brasil, quando Dom João deu o alvará, o príncipe Dom João, para que essa Casa das Suplicações se estabelecesse no Brasil, para poder ter julgamentos aqui, né? E entre os requisitos para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, a gente tem brasileiro nato, entre 35 e 35 anos, notável saber jurídico e reputação ilibada. O presidente da República, que é quem escolhe os ministros do Supremo Tribunal Federal, e isso é porque é o que existe, é o que está na Constituição, é a previsão legal. Perguntou da AMB do Fonajuc. A AMB tem uma pauta histórica, até esses dias, acho que foi dia 16, não, dia 15, a Renata Gil, a presidente da AMB, ela entregou ao nosso presidente, ao presidente Jair Bolsonaro, um ofício em que pede que 1/3 das vagas do STF sejam preenchidas por juízes de carreira. Então, isso é uma reivindicação muito antiga da magistratura, porque é muito importante que nós tenhamos lá no Supremo, que é o órgão máximo do judiciário, mais juízes de carreira. E assim, isso é muito importante, porque você pensa o seguinte: nós temos que valorizar aquele que fez concurso, que subiu degrau por degrau na carreira, que foi para uma cidade do interior, que atendeu, fez audiências, viu como é a situação das pessoas, como você pode decidir certas situações, como que você tem o conhecimento de uma audiência, de uma dinâmica de tudo que é vivenciado, né? Então, é importante isso, você valorizar o juiz de carreira. E realmente a gente só tem, nesse Supremo Tribunal Federal, o ministro Fux,
que é da Justiça Estadual do Rio de Janeiro. Ele é juiz estadual. A ministra Rosa Weber também é magistrada, só que ela é da Justiça do Trabalho. Então, assim, a gente da Justiça Estadual e da Justiça Federal, o trabalhista é federal, mas assim, não tem. Então, nós temos o fluxo e a reivindicação nossa é por que não ter mais? Zacarias, a pergunta não é, a gente tem que perguntar assim, por que não mais juízes no STF? Né? Então, nós temos que reivindicar isso, faz parte da nossa vivência como juízes, como magistrados. A gente querer, é normal querer, nós estamos pedindo 1/3, por enquanto. Olha, vamos ficar felizes se for 1/3, se o presidente Jair Bolsonaro nos atender de alguma forma. Tem assim, olha, eu posso falar para você que tem 2 PECs que eu pesquisei, que é uma proposta de emenda constitucional. Tem uma mais antiga, que é de 2009, que é a 434, que ela, segundo a previsão, os ministros do STF escolheriam 6 nomes para o presidente da República escolher entre 6 nomes para ir para o STF. E tem a PEC 35/2015, em que as 7 instituições, entre elas a OAB, o STF, eles escolheriam os nomes e enviariam uma lista tríplice para o presidente fazer a escolha. Então, olha só, 2009, 2015, até agora nada, mas parece que tem uma possibilidade dessa de 2015, parece que tem uma proposta do presidente do Senado, se não me engano, de colocar em pauta de votação, parece que ela está entre as prioridades de PECs. Eu li alguma coisa, não posso garantir, mas eu li alguma coisa. E seria muito bom. O critério de escolha, a gente tem que aceitar, é o critério que tem e é o critério que eu vou dar minha opinião. Vamos supor que eu seja uma da são 3 tríplice e eu sou um deles. Eu não tenho lado, mas a gente tem. Eu costumo dizer que jornalista é pior que investigador de polícia quando quer, né? Mas eu vou dar minha opinião. Por que ele não põe? Por que não coloca e não cumpre o que fizeram? Eu não estou fazendo política, não estou constrangendo ninguém. Por que não coloca um cara que fez um barulho no Brasil? Não coloca um tal de Sérgio Moro? A senhora já ouviu falar desse cara, não? Muito, muito. Gosto muito dele. Nós do Fonajuc já fizemos uma homenagem. Nem era o Fonajuc na época, né? Acho que foi antes. Teve um grupo lá no Face que fez uma homenagem para ele em Curitiba. Nós temos grandes nomes, Zacarias. Na verdade, eu estou fazendo uma brincadeira, uma apologia do que aconteceu, mas a gente sabia que o Brasil esperava até esse tipo de ação, né? Agora, a doutora Rogéria falou aqui o seguinte, que é uma verdade. Se os juízes são de carreira lá no Supremo, obviamente, da explanação que eu fiz no início, teriam mais coragem e força para fazer as coisas, né? Para tomar as suas decisões. Sim, mas é o que eu falei. O juiz de carreira, ele tem já uma bagagem muito grande, porque ele já passou por muitas comarcas, ele já passou por muitas situações. Então, e o juiz de carreira, normalmente, ele não é político, sabe? O juiz de carreira nem pode ser político, deve evitar esse tipo de manifestação política justamente para ter uma posição mais imparcial. E, por exemplo, olha, nós temos o diretor de comunicação do Fonajuc, Edu Pérez, que ele teve um artigo publicado na Folha de São Paulo, agora dia 16 de novembro, de setembro, e ele fala muito bem sobre isso. Eu até recomendo a leitura, por favor, leiam. O Edu foi perfeito na colocação dele. Por que um juiz de carreira? E ele coloca muito assim, o momento é um momento histórico que pede um juiz de carreira no Supremo. E nós temos que lutar por isso, porque a pergunta que ele faz até no texto, que eu achei muito interessante, quem cuida melhor da saúde de alguém, o médico ou o piloto? Então, é uma coisa verdade. muito óbvia. Foi feito, tem um comentário aqui, dizendo assim...
Não, só para terminar, tem um comentário que a gente, até para não perder, dizendo o seguinte: doutor Sérgio Moro não é mais juiz, tem muito outros juízes para escolher. Eu concordo que ele não seja mais juiz e tem muito outro juiz, mas eu vou falar uma coisa que eu testemunhei, por isso que eu estou falando relacionado a isso. Quando começaram as ações da Lava Jato, que houve essa mudança no Brasil e papapá, de lá para cá, eu participei muito na relação muito pessoal com ele e profissional, até para levá-lo até no programa, cartão de visita na época, mas a gente não queria, tive até alguns momentos, eu fiz algumas representações, inclusive algumas ações dos juízes federais, mas eu ouvi, não um como dois ou três juízes do estado falar para mim, esse cara é corajoso. Só entendeu? Por isso que eu nunca esqueci o que falaram. Eu falei, para juiz, que é a senhora que tem o poder de decisão, mas sabe que às vezes, de uma forma ou de outra, existe uma influência política. Não de falar, não, que a senhora tem uma. A senhora tem, como é que eu diria, ou qualquer pessoa, a tua decisão é que sempre tem uma mudança na sua decisão. Então, eu acho que foram isso que eles quiseram dizer. Esse cara tem coragem, porque às vezes toma uma decisão e ela é mudada no tribunal, tem 4 instâncias para decidir, entendeu? O ideal seria que a senhora tomou a decisão em primeira instância, acabou e acabou, entendeu? E fica aquelas coisas de, sabe? Eu não sei. Marias, o que a senhora acha disso? Sérgio Moro, ele foi um divisor de águas, sabe? Exatamente. Foi tão importante para tudo em termos assim do que aconteceu no Brasil, que eu acho que seria assim uma ingratidão alguém não reconhecer o valor do Sérgio Moro, sabe? Pessoas que acompanharam o trabalho dele, que sabem o que ele fez, o que ele enfrentou, o que ele passou, a coragem que ele teve, isso jamais poderá ser esquecido. Isso não pode ser apagado da história, jamais. Entendeu? Então, eu acho assim, em relação aos juízes que eventualmente poderiam ser indicados para o STF, juízes de carreira, realmente, assim, nós temos muitos nomes, muitas pessoas, assim, que fariam um trabalho maravilhoso e eu acho, assim, nós precisamos tentar, se nós juízes não lutarmos para termos juiz de carreira no STF, quem vai lutar por nós? Quem vai lutar? Quem vai pedir juiz de carreira lá? Quer dizer, eu acho que é uma bandeira que a gente tem que pegar muito firme, né? Sabe? Ó, meu irmão, Sérgio Henrique, acabou de aparecer aí, já tá dando os palpites dele também. Então... Não, mas não, eu acho o seguinte, o comentário não é nem de jornalista, nem de juíza, nem de magistrado. O comentário é uma questão de... Eu acho assim, tem coisas que tem que ter... Aqui ninguém tá para dar notícia, para arrumar furo, para criar polêmica e nem tanto sensacionalismo. Eu acho assim, existe uma palavra que tem coisas que a gente aprende na vida que se a gente fizer com a gente mesmo, vai fazer um negócio, para quê? Primeira pergunta que fazer, para quê e por quê? Fez um negócio que é errado, papá, não, usa aquela expressão, isso aí quer dizer que é sobrevivência, por isso que ele fez isso. E terceiro, que eu acho que é o mais importante nessas questões que a gente está falando agora, é a questão do o bom senso de entender o que aconteceu. Agora, dali para frente, já não é problema nosso, mas isso que a senhora está comentando é uma verdade. Todo mundo está falando aqui, entendeu? Então, eu penso muito assim, sabe, Zacarias, por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo, do Fux como presidente do STF, quer dizer, isso, o que ele falou não foi só ele sendo otimista que ele era. Isso foi para a gente muito bom, entendeu? Nós também estamos muito otimistas tendo Fux lá no STF. É uma luta que a gente não pode nunca desistir, a gente tem que lutar sempre. E eu vejo que, historicamente, nós estamos num momento muito interessante. Olha, a primeira presidente mulher da MB, primeira presidente mulher da PAMAGES, sabe? São momentos históricos. Então, já pensou se a gente consegue, de repente, um terço seja reservadas 3 vagas para juiz de carreira? Nossa, vai ser assim... maravilhoso, já vai ser uma coisa muito importante, vai ser
acho que todos os juízes vão se sentir, como se diz, prestigiados, né? Então, temos que lutar. E tem uma magistrada, que eu não posso deixar de não falar dela, Claro. demais, também, que você conhece, que é a Denise Frossard, que eu sou muito fã. Ah, eu preciso falar dessa mulher. Fez lá no Rio de Janeiro, que foi precursora de tudo, né? E você sabe, a Denise Frossard está no Fonajuc também. Você está brincando? Olha, eu tive o prazer de atendê-la. Ela deu entrevista na minha época, muitos anos atrás, para o Boris Casoy, depois de uma outra oportunidade, e ela foi lá, super elegante, que estava aquela confusão toda. A mulher passou por essa... Os bicheiros tem que andar com... Eu me lembro que já faz muito tempo. Você é um bom menino. Eu esqueci disso aí, eu falei assim, porque uma mulher fez o que fez. Falar isso, lidar muito com as pessoas, conhece muita gente, decisões que já foram feitas. Então, assim, nossa, eu falei, como é que eu sou um bom menino? Sabe que Denise Frossard, ela tem uma maravilhosas. Outra live também que você, por favor, não perca de fazer. Eu vou pedir Denise, ela não deve estar assistindo porque ela está muito corrida a vida dela, mas a Denise tem histórias maravilhosas também. Ah, eu adoraria. E ela sempre fala, Zacarias, eu vou colocar aqui um textinho aqui, nem claro. Consigo, né? Porque não sei, uma fábula muito clássica que fala, e a Denise cita muito, que é para demonstrar a importância da justiça na defesa da cidadania, que é a fábula do moleiro de Sanssouci. E, segundo consta, o moleiro ele teria desafiado o rei da Prússia, Frederico II, pois o rei queria comprar as terras dele, fez uma proposta real. O moleiro não quis, não quero vender, não vou vender. E aí ele ouviu que o Frederico teria falado que não vai vender, então eu vou desapropriar aquilo lá. E aí diz que o moleiro teria dito, isso seria verdade se não houvesse juízes em Berlim. E o rei recuou. Então a gente usa muito esse termo, às vezes, para falar assim, ainda existem juízes em Berlim. Então, não ninguém pode tudo. Sempre vai ter aquele freio, a justiça, os juízes, que vão dar uma decisão, né? Então, isso é muito interessante. Se você for analisar, isso é antigo, mas nos dias de hoje, as pessoas falam muito do judiciário. Eu sei que tem muitas pessoas que ficam decepcionadas, porque a gente, infelizmente, não pode decidir para todo mundo igual, Zacarias. Eu lá em Socorro, eu tenho que tomar uma decisão que sempre, normalmente, vai desagradar alguém. Então, não tem como. E a gente sempre fala assim, mas as pessoas ainda confiam na justiça, querendo ou não querendo, tanto que o Brasil é campeão em litigiosidade, em acesso à justiça. A quantidade de processos que o juiz brasileiro julga é um absurdo perto dos outros países. Sabe? Número de processos, assim, que a gente não consegue acompanhar. Você teria que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, sabe? Eu brinco, Zacarias, que eu falo que assim, é a litigiosidade incontida, né? Todo mundo praticamente resolve seus problemas. As pessoas, elas terceirizaram a educação para a escola, os pais não têm muita preocupação mais, e muita coisa que as pessoas antes resolviam entre vizinhos, entre família, hoje ninguém nem se preocupa. Vai atrás dos seus direitos, vai para a justiça. Então, as pessoas reclamam de uma justiça lenta, uma justiça que não corresponde ao que eles querem, mas também as pessoas não estão colaborando, né? Então, essa avalanche de processos fazem com que a gente fique numa sobrecarga de trabalho
e a gente faz o possível, o impossível ainda não está dando, né? Doutora, deixa eu perguntar, relacionado ao que você está falando dessa balança de processo, eu vou fazer um comentário. Uma vez eu entrevistei um desembargador, eu até vou falar o nome dele, o Jacó Valente, e ele comentou o seguinte, que tem gente que entra com processo por causa de 1 centavo no banco. Só acredita? O custo disso. Zacarias, entendeu? No juizado especial, o juizado especial foi criado para as pessoas terem mais acesso à justiça. Então, não paga, né? Não, é uma justiça que você não precisa pagar. Então, a pessoa entra, o que acontece? Eu vou entrar, se eu ganhar, eu não vou pagar nada. Se eu perder, se eu ganhar, ganhei. Se eu perder, eu não vou pagar nada. Então, infelizmente, criou-se essa mentalidade e principalmente no juizado especial, você vê, assim, demandas que olha, a gente tem hora que você fala, eu não acredito que eu estou fazendo isso. Valores irrisórios, brigas assim, sabe? Olha, que você não entende. Uma pessoa entra, por exemplo, eu comprei 3 sorvetes da Que Bom e falou que a cada 3 sorvetes, 1 era premiado. Eu não dos 3, nenhum era premiado. Então eu quero responsabilizar a Que Bom, eu quero receber. Desculpa, eu falei nome, nem devia ter falado. Mas não assim, tem problema, mas é um exemplo. Esse nome de sorvete. Então, assim, nós temos demandas nos juizados, Zacarias, que você fala, meu Deus do céu, brigas de vizinho, mas não é assim, brigas feias. É assim, o cachorro do vizinho fez xixi no poste em frente à minha casa. Tá, é uma situação, não é confortável, não é legal, mas não dá para conversar com o vizinho, falar, vizinho, tem um poste lá do outro lado, que não tem ninguém, no terreno baldio. Quer dizer, não, as pessoas já vão direto no juizado, já querem saber. Então, e como que a gente vai dar conta disso? Como? Doutora, a gente está lidando nós não somos tantos assim. A gente está lidando com o ser humano, né? Tem uma expressão na área do direito, né, que a gente aprendeu, que até essas questões para não ter briga, cada um tem um pensamento, uma forma de fazer as coisas e tal, de assim, que é melhor um mau acordo do que uma briga, às vezes, concorda? Porque eu digo quando um mau acordo, porque sempre alguém vai se achar prejudicado, né? Não, às vezes a pessoa fala que é mau acordo, né? Não é verdade? Eu sempre falo isso, Zacarias, nas audiências. Falo, gente, faz um acordo, cede um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Vocês já saem daqui com tudo resolvido, vocês já sabem como fica a situação de vocês daqui para frente. Se não fizer acordo, eu vou decidir. E eu não vou conseguir satisfazer todo mundo. Ou um ganha, o outro perde, ou ganha mais ou menos, ou perde mais do que queria. Então, assim, a gente tem que batalhar. Eu, pessoalmente, e me esforço muito, e meus funcionários lá em Socorro sabem que eu tento muito, eu marco muito acordo, muita audiência de conciliação, porque eu acho importante, e eu acho que mais importante do que resolver o processo é pacificar, as pessoas irem embora e falar, nossa, é mesmo, né? Que bom que resolveu, agora não tem mais nada. Isso é importante também. Acaba, claro, o meu processo ali resolveu, mas é bom que eles também saem daquele ringue, né? É um ringue de luta, em que cada um fica ali tentando nocautear o outro. Então, a gente faz o possível. E a maioria, Zacarias, dos juízes, eu tenho que defender meus colegas, porque, assim, nós juízes, principalmente de primeira instância, que estamos ali na linha de frente, olha, a gente trabalha bastante, a gente luta, a gente faz todo o possível, a gente se dedica, a gente quer realmente fazer a diferença, sabe? Eu queria fazer agora, a gente tem pouco tempo, né? Eu queria perguntar assim: o que a Vossa Excelência gosta de fazer fora da comarca, quando está fora da comunicação da MB, quando está fora da Pamages, quando está fora da Funajuc? O que a Vossa Excelência gosta de fazer? Assim, qual é o divertimento da nossa juíza?
Olha, ô Zacarias, Salão de beleza, eu sei que a senhora vai. Salão de beleza, eu sei que a senhora vai. E cirurgião plástico também entrevistei. O que precisar tá na mão. estava falando hoje, no Fonar Dias, viu, É. Zacarias? A gente estava falando uma do Leica, já escreveu, olhar os bichos, a minha sobrinha, Os bichos. conversar com a sua preferida. Então, assim, a gente estava falando também, você falou de salão, o que acontece? A gente estava falando, por exemplo, dos juízes nas audiências ou nas audiências virtuais, que a gente tem que se vestir de uma certa forma mais assim, porque está valorizando aquilo que a gente faz, né? Eu não uso toga, eu já usei quando fazia júri. Não uso atualmente porque eu não faço júri mais e porque normalmente assim é muito calor e tal, eu não gosto muito. Mas eu sempre vou muito bem vestida, assim, gosto de estar com uma aparência bacana para as pessoas verem que eu estou ali indo fazer uma coisa legal. Eu não estou indo como se fosse para qualquer lugar, como se fosse para lavanderia, entendeu? Então acho bacana. E eu no meu dia a dia, assim, o meu hobby, o que eu gosto de fazer, eu gosto muito de bichos mesmo, já falaram. Eu sou apaixonada, a vida inteira eu cuidei de bichinhos. Minha mãe mora há uma amiga minha falando viajar, né? Também, viajar é tudo de bom. Gosto, mas eu gosto da natureza, eu gosto de estar no sítio da minha mãe, eu gosto de ver as vacas, eu gosto de... Quem me acompanha no Instagram vê, eu vou lá filmar as vaquinhas, tirando leite, os bezerrinhos. Eu tenho 2 cachorrinhos, a gente tinha uma só, agora adotamos outro faz um mês, que ele teve uns maus tratos, e aí a gente quis, eu aceitei recolher. Então, assim, eu gosto muito mesmo. Eu gosto de andar a cavalo. Eu gosto dessa vida de roça, de sítio. Que acorda com os bichos. Acorda com os bichos, tá falando aí tua amiga. Acordo com os bichos também. Tomar vinho com os amigos. Eu sou apaixonada por vinhos. Sempre nas viagens, eu e meu marido, a gente gosta de ir para locais, visitar as vinícolas. É uma coisa que une. Nós temos até um grupo de juízes, um grupo do vinho de juízes. Já fizemos uma live de degustação de vinho. Então, assim, a gente tem uma vida normal, a gente tem... Eu gostaria de um dia estar nesse grupo. Eu gostaria de filmar o juiz tomando vinho, filmar e falar a respeito do vinho, que entende. Fala, doutor, o senhor decide a vida das pessoas, eu quero saber se o senhor conhece, se o senhor manja um pouco de vinho. Conta um pouquinho da história do vinho. Ô, Zacarias, se você visse a nossa live, não dá, porque assim, a gente se solta muito quando está entre os juízes, a gente fica muito solto, entendeu? Porque nós temos que descarregar nossas energias. Então... Bom, doutora, eu ia falar, até relacionado a isso, a questão de salão, de arrumada na comarca. Bom, a gente sabe, existe uma técnica para isso, né, doutora? Primeiro que a senhora falou agora, o negócio de estarmos juntos com o juiz. Existe na neurolinguística, explica isso, né? Então, por exemplo, nós gostamos de pessoas iguais a gente, já começa por aí, não que a gente está discriminando, não é isso. É onde a gente se solta mais, tal. E a questão também que o ser humano, o ser humano literalmente, ou ele são os 3, ou ele é 1, ou ele é 2, ou ele é 3. Ou ele é sinestésico, que gosta de, às vezes quer cumprimentar por a mão, e você pensa, ou ele é visual, que normalmente ele é visual. Normalmente uma juíza, que nem a senhora, que gosta de se arrumar, ela é visual, ela gosta de... E tem a pessoa que é auditiva também. Isso é uma técnica usada muito na política, né? Na época do Collor de Mello, ele usava, até uma época, eu me lembro que eu falei para uma candidata a presidente da República, explicando, ela parou no pátio para falar comigo e falou, não, mas me explica isso. Eu falei, pô, eu não entendo, a senhora é candidata a presidente da República, só tem tanto assessor, para quê? Os caras não se informam? Ela falou assim, eu falei, a senhora tem que falar em alto bom som, a senhora tem que abraçar as pessoas assim, a senhora vai falar politicamente, a senhora fazendo isso, a pessoa que é sinestésica, que gosta que põe a mão, ela vai se sentir abraçada. Quando a senhora fala em alto bom som, a pessoa que é auditiva, ela gosta de ouvir aquela voz e tal. E essa questão da gente de gostar de pessoas iguais a gente. Então, é mais ou menos assim que funciona. Por isso que uma pessoa, a senhora, que é uma autoridade, que decide a vida das pessoas. Claro que, às vezes, a gente sabe, claro que, às vezes, algum lado, como a senhora explicou, vai sair prejudicado, não prejudicado, mas
não vai ser da forma que a pessoa queria. Então, é natural isso. Eu acho que é bacana. Doutora, a gente está no finalzinho. A senhora quer, nós temos 5 minutos. A senhora quer mandar algum recado sobre o tema, o que a gente conversou, para não ficar muito no ar? Pode falar, Sim, com a senhora. A primeira coisa, eu quero agradecer todos os meus amigos, colegas que tiveram um pouquinho do seu tempo para vir assistir, viu, Zacarias? Porque a vida nossa é muito corrida. Eu sei, eu mesma tenho Eu que essa agradeço. dificuldade às vezes. A minha família, todo mundo assistindo, e minha sobrinha está assistindo da Nova Zelândia, olha só, ela mora lá. Então, assim, eu quero agradecer todos, gente. Desculpem se eu deixei de citar algum nome, por favor, porque às vezes a gente vai lendo e converso, né, Zacarias? E o que eu quero dizer é o seguinte, eu quero dizer que vamos ser otimistas. Como o ministro Fux falou, dias melhores virão. Não há mal que sempre dure. O bem sempre ganha, sempre prevalece. Nós temos juízes maravilhosos nesse país. Podem ter certeza que nós todos trabalhamos com muito afinco, que a gente faz o nosso melhor e que a gente erra. Nós somos humanos, nós não somos perfeitos. Não dá para a gente fazer tudo que vocês esperam de nós, porque nós não conseguimos, mas a gente tenta fazer o máximo possível. Eu queria deixar esse recado, Zacarias, para as pessoas, para olharem para os juízes, para a gente, com boa vontade, e pensar que nós somos humanos e a gente erra e a gente faz o nosso melhor, pode ter certeza. Para acertar, nosso melhor para acertar. Eu gostaria de agradecer, eu preciso citar alguns nomes aqui, Patrícia Fernandes, que é nossa jornalista, que ela também faz live de terça-feira. Eu quero agradecer o Godi Júnior, que é o diretor de conteúdo e comercial do portal Cartão de Visita, onde a gente vai estar hospedado logo mais. E também eu gostaria de agradecer o seu prestígio e a sua elegância, como sempre, por ter dado atenção para a gente, porque mesmo que seja um bate-papo informal, eu acho que foi muito gratificante. E é sempre bom, ou de uma forma ou de outra, em um momento ou outro, a gente falar de detalhes, sempre massificar esse assunto, seja de uma forma ou de outra, porque sempre são evoluções diferentes, pessoas diferentes, e sempre há gerações diferentes. Então, a senhora vai ter muito tempo ainda como magistrada e vai ter que estar massificando isso. E a melhor coisa, a senhora entende muito bem, é aproveitar essa comunicação que a senhora tem para falar e para lutar pela classe, pelos colegas. Eu que tenho que te agradecer, né, Zacarias, por dar essa oportunidade de eu estar aqui. E foi maravilhoso, porque assim, você me deixa muito à vontade, eu me solto, assim, porque eu não fico aquela coisa muito engessada, a gente bate um papo, é uma conversa, eu acho que fica mais gostoso, eu acho que as pessoas sentem uma coisa mais solta, a gente não ficou numa pauta muito detalhadinha, né? Isso é muito gostoso. E por favor, chame mais colegas, dê oportunidade a senhora que vai, outros, a senhora tem muita gente maravilhosa. Faz muitos anos que eu não a vejo, eu adoraria, porque eu acho que ela também foi um divisor de águas maravilhoso. Sim, pode contar comigo. Se você precisar de dicas, eu te dou, porque tem... Tá bom? Doutora, boa sorte. Espero que as suas decisões, a senhora esteja convicta nas suas decisões, entendeu? E que a senhora continue com essa família maravilhosa e com essa beleza, essa simpatia, que isso também é uma conquista até para a comunicação, vamos dizer assim, tá bom? Boa noite, muito obrigado, doutora. Bom final de semana. E a SG Acessórios Ateliê agradece dá nosso apoio cultural, tá bom? Tchau, obrigado. Boa noite. Boa noite.